Agora o Cidade Alerta Minas fala de um caso brutal que foi registrado aqui no estado. Uma mulher foi morta pelo marido. Um crime covarde que o Vinícius Lemos vai trazer os detalhes pra gente, marcado por muita brutalidade, inclusive. Uma audácia de um bandido que parece não temer as autoridades. Prova disso foi a forma que agiu este homem que foi capaz de atacar a pessoa que um dia ele disse que amava, não é, Vini? Boa noite para você. Exatamente, Lu. E ela, inclusive, foi atacada na casa onde eles moravam há cerca de 2 anos. A vítima era Hélida Cristina Oliveira Rodrigues e tinha 38 anos. Ela foi morta a facadas. Segundo o companheiro, horas antes, ela que trabalha numa pizzaria, teria sido vista com outro homem. Dessa forma, isso seria a motivação, ou pelo menos uma tentativa de justificativa do assassino, né? Pelo menos suspeito de assassinato, de atacar a ex-esposa a facadas. Eles, inclusive, depois que ele tentou confrontá-la, eles entraram em luta, eles brigaram um com o outro e ela também conseguiu esfaquear o homem na tentativa de defesa. Vamos ouvir uma entrevista a respeito do caso. Ele chegou na janela quando a sua esposa chegou de carona com o motoqueiro e ele acabou pegando os dois, se beijando. E ele ficou com muita raiva na hora, mas não falou nada com ela. E por volta de 5 horas, segundo ele, teve uma explosão de raiva e acabou cometendo esse bárbaro crime aí. O suspeito, nesse caso, acabou ficando desacordado há alguns minutos ao lado, na verdade há um bom tempo ao lado do corpo da mulher. Ele então, assim que conseguiu se recuperar, ligou para um irmão e confessou o que teria feito esse crime bárbaro aqui no nosso estado. Vamos ouvir a polícia novamente. Segundo ele, ela pegou uma faca e desferiu no pescoço dele lá, porque ele começou a agredir ela com a faca quebrou no corpo dela, ele pegou uma nova faca e começou a desferir outros golpes nela. Confessou o crime, que matou a esposa, ele chegou a ligar para um irmão dele, que ligou para o 190 avisando dessa situação. O suspeito foi identificado como Edson Martins Ferreira, de 31 anos. Ele foi socorrido em estado grave e os vizinhos até ouviram a gritaria em relação a esse caso. Mas como foi relatado à polícia que normalmente eles não tinham brigas, era um casal discreto, o pessoal achou aquilo estranho, mas não fez nenhuma denúncia. Vamos continuar ouvindo a polícia. Por volta de 4 horas da manhã, nós ouvimos alguém batendo muito forte no portão e gritando muito. Lá no fundo, eles ouviram ela pedir muito socorro o tempo todo. Vieram uma única vez aqui fora varrendo a rua. Não tinha amizade, não tinha contato com ela. Bom, o Edson, ele foi internado, como eu disse, em estado grave. Ele está sob escolta da polícia no Hospital Risoleta Neves. Esse crime aconteceu em Belo Horizonte e aí a gente continua acompanhando esse caso. Lu? Pois é, como o Gary disse aqui na nossa transmissão no Facebook, eu convido ao nosso telespectador para participar do Cidade Alerta Minas, facebook.com/Cidade Alerta Minas. O Gary diz o seguinte, é uma pandemia dos covardes agora também. E de fato é, Gary, meu querido. Em 2020, as autoridades já começaram a se preocupar com a explosão do número de casos de feminicídio. O aumento em alguns estados já fez com que as secretarias estaduais de segurança começassem a bolar novas táticas para tentar combater esse tipo de violência, que é muito difícil de ser combatido porque a prevenção é a mais complicada. Minas Gerais esteve aí durante o ano de 2019 entre os estados onde havia o maior número de registros de violência contra a mulher, de mulheres vítimas de violência dentro de casa, vítimas de ações covardes de seus companheiros, de mulheres que foram assassinadas, vítimas de feminicídio. É uma realidade de Minas Gerais e parece que essa realidade não ficou em 2019, ela veio para 2020 também.